músculos rasgados, estrutura massiva e chifres colossais que podem perfurar o tigre mais mortal da selva. Este bisão indiano é a morte na forma de um bovino. Esta fera do ápice pode demolir qualquer predador com sua pura força, e a visão dessas criaturas gigantes em velocidades sobre-humanas fará qualquer ser vivo correr por sua vida se tiver o azar de provocá-las. Selecione um matador de tigres em esteroides, o gaur indiano. O gaur, também conhecido como bisão indiano, é uma das várias espécies de gado selvagem. Família Bovidae, ordem Artiodactyla. Com seu tamanho e velocidade, você não estaria errado em chamá-los de vacas matadoras de tigres em esteroides, já que são os maiores e mais pesados da família. Os gaurs, o maior e mais alto gado selvagem do planeta, superando o búfalo do cabo e o búfalo d'água, podem ser muito agressivos e atacar sem provocação. Talvez por isso o Red Bull, uma popular bebida energética, seja baseado em uma bebida tailandesa chamada Gratin Dong, que significa gaur vermelho. Nativos do sul e sudeste da Ásia, nomeadamente Índia, Laos, Malásia, Mianmar, Nepal, Tailândia, Vietnã e Bangladesh, os gaurs podem ser vistos pastando em pastagens selvagens da China também. Comumente vistos, vivendo em manadas de 30 a 50, em longos trechos ininterruptos de florestas perenes, decíduas, com áreas montanhosas, buracos de água e a presença de forragem como bambu, pequenas árvores e arbustos. Porém, a caça ilegal desenfreada e o desmatamento estão destruindo o habitat desses animais fortes e temíveis. Existe, na verdade, uma relação ecológica interessante entre gaurs e tigres, e uma vez que você se aprofunda nela, é difícil entender quem é o caçador e quem é a caça. Veja como este tigre atacou um rebanho de gaurs, investindo contra eles com toda a força. Enquanto os gaurs se dispersam, um deles percebe como os tigres capturaram um companheiro de rebanho pelo pescoço, tentando reivindicá-lo como presa. Isso o fez investir contra o tigre, que ainda atacava o gaur ferido, sinalizando para o rebanho se concentrar no predador em um ataque organizado. O tigre poderoso não teve escolha senão fugir na direção contrária. Neste cenário, o tigre sobreviveu somente por ter enganado o rebanho. Do contrário, só nos resta imaginar seu destino. Em junho de 2021, uma tigresa de 9 a 10 anos foi morta por um gaur na reserva de tigres de Bandipur, na Índia. A infeliz tigresa, que sofreu ferimentos devastadores na briga, sucumbiu aos seus ferimentos no local. A tigresa pode ter atacado o gaur por estar faminta. Durante a luta, presume-se que o gaur a empalou com seus chifres perto das costelas, rasgando parte de seu corpo. Além disso, há relatos de manadas de gaur usando táticas militares antigas, como a formação de falange para espantar tigres. Assim que a manada sente perigo com a aproximação de um tigre, eles mudam para uma formação de falange com seus chifres apontados para o intruso e continuam se movendo estrategicamente, todos alinhados perfeitamente, não dando ao tigre outra opção senão recuar, pois ele não será capaz de atacar nenhum membro da manada sem se machucar no processo. Os gaur, o maior bovino da selva, são esperados para ser a principal presa do tigre, e ainda assim, há mais tigres mortos por gaur do que gaur mortos por tigres. O crédito vai para os machos extremamente poderosos da espécie, capazes de matar qualquer predador, humano ou não, que cruzar seu caminho. Eles são os campeões de fisiculturismo do reino animal. Machos adultos podem chegar a 2,19 metros de altura, o que é mais alto que iaques e o bisão europeu. Sua pelagem preta brilhante, ombros largos, crista dorsal proeminente e chifres grossos e curvados os distinguem de outros bovídeos. Suas testas têm uma cavidade profunda causada por uma crista alta entre os chifres que se curvam para a frente. Uma crista se estende dos ombros até o meio das costas, com os ombros cerca de 5 polegadas mais altos que a garupa.
Os comprimentos do processo espinhoso na parte anterior das vértebras do tronco causam essa crista dorsal, e eles também têm pelos curtos, finos e brilhantes e cascos estreitos e pontiagudos. Suas orelhas são grandes, as caudas alcançam de 27 a 40 polegadas, e os gaurs mais velhos perdem o pelo das costas conforme envelhecem. Mas os gaurs machos têm cabeça cinza claro e pernas brancas ou castanhas. Os gaurs machos mais velhos são de cor marrom escuro. As vacas e os touros jovens são mais claros e às vezes avermelhados, especialmente em grupos vistos em áreas secas e abertas. No verão, o gaur gosta de se refrescar à beira de um rio. Os gaurs são animais tímidos que podem se tornar perigosos se assustados. Durante uma pesquisa de Go em Xishuangbanna, Yunnan, um dos membros da equipe de pesquisa, teve um encontro próximo com o touro enquanto seguia um rebanho de 6. Um touro se virou, rugiu com raiva e avançou contra ele. Evitou o impacto como um experiente toureiro espanhol e escapou com apenas um hematoma na perna do gaur. Ele atribui seu quase acidente ao seu treinamento quando criança, machucando o gado de sua família. Os humanos, em geral, devem manter uma distância segura dos gaurs, porque nem todos que se deparam com um gaur acabam sendo tão sortudos. Dois homens lutavam por suas vidas, tentando escapar do ataque mortal de um gaur furioso. A fera enfurecida atacou primeiro o fazendeiro Anil Pawar, enquanto ele trabalhava em seu campo. O incidente chamou a atenção de Raghunath Shinde, um jornalista local que foi cobrir o caso, mas o animal retornou e o feriu fatalmente. Ele sucumbiu aos ferimentos no hospital. A dinâmica social dos gaurs também é fascinante. Geralmente, a fêmea mais velha lidera o rebanho, enquanto os machos vagueiam como nômades procurando fêmeas. O menor rebanho tem cerca de uma dúzia de gaurs, enquanto um típico tem até 30 e eles podem chegar a 50. O período de gestação é de cerca de 280 dias e eles podem proteger seus filhotes com bastante ferocidade. As fêmeas geralmente carregam um bezerro por gravidez, raramente 2. A maioria dos bezerros é desmamada entre 7 e 12 meses. Como são muito protetoras de seus bezerros, elas dormem em um círculo voltado para fora, com os bezerros no centro para ficar de olho nos predadores à noite. Suas cabeças e chifres serão projetados para os terrenos externos, atentos a tigres que se aproximam sorrateiramente de seu habitat em busca de carne. Outros usam o chamado do rebanho, que faz o rebanho parar e se reunir. Na época de acasalamento, eles vocalizam um chamado claro e ressonante por horas para atrair fêmeas receptivas. São criaturas poligâmicas, o que significa um único macho com várias fêmeas. Com uma temporada de reprodução que atinge o pico de dezembro a junho, eles se reproduzem durante todo o ano. As fêmeas gaurs normalmente dão à luz a cada 12 a 15 meses. Embora os machos sejam cerca de 1/4 maiores e mais pesados do que as fêmeas, eles não têm uma papada distinta na garganta e no peito. Ambos os sexos têm chifres, o que os torna alvos frequentes de caça e abate. Eles possuem uma seção transversal elíptica na base, sendo planos e se curvando regularmente ao longo do comprimento. Estes bovídeos de tamanho médio podem medir de 60 a 114 centímetros de comprimento. Os gaurs foram os primeiros animais extintos a serem clonados. Em 2000, pesquisadores da Advanced Cell Technology nos Estados Unidos da América clonaram um gaur, usando uma vaca como substituta para tentar salvar uma população em declínio. Contudo, o bezerro resultante, chamado Noah, nasceu em 8 de janeiro de 2001, mas sobreviveu apenas 2 dias antes de morrer de disenteria. Em 2016, a população global foi estimada de 15 mil a 35 mil indivíduos maduros. Diminuiu mais de 70% nas últimas 3 gerações e agora está completamente extinto no Sri Lanka e provavelmente em Bangladesh.
Hoje, eles estão listados como vulneráveis e considerados em alto risco de extinção na natureza, na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza na China. Os gaurs são protegidos da mesma forma que o panda gigante, o leopardo das neves e o macaco de nariz chato. Todos eles estão na lista nacional de animais selvagens protegidos como classe 1. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.